E eu queria te perguntar, quais são as matérias que você sempre teve mais dificuldade, menos dificuldade e... Cara, eu tinha muita dificuldade com raciocínio lógico, matemática, assim. Eu acho que na escola eu tinha facilidade. Só que minha defasagem de ensino na escola pública foi muito Foi escola grande. pública? Foi escola pública. Então estamos lá em casa. Então É. você, Rogério, né, Rogério? Escola Então, pública. assim, eu ia bem nas aulas, mas eu via que, tipo assim, Aquele arroz com não, feijão, né, cara? não me fazia, né, não me forçava muito. Então, quando eu comecei a fazer concurso, assim, quando caía alguma coisa mais elaborada, eu tinha dificuldade. Acho que pra CGE caiu matemática financeira, cara. Eu olhava as questões da FGV de matemática financeira, velho. Dava vontade de chorava, chorar. né? Eu falei assim, quer ver que eu vou reprovar por causa dessa matéria? Só que eu estudei. Tipo assim, eu dei muita ênfase nisso daí. Então, consegui tirar o atraso. Ainda assim, não fiquei... Tinha coisa lá, eu falei assim, se cair esse assunto, eu vou pular a questão. E é uma estratégia aí, Sim. mas não de estudo, mas de prova, é saber a sua limitação. Cara, isso daqui não entrou na minha cabeça, eu não consigo fazer, não deu certo, não vou ter tempo, às vezes. Porque às vezes você é capaz de aprender aquilo, mas vai levar um tempo muito grande. Então, cara... É que muita gente quer fechar o edital, né, cara? Não, você tem que estudar com inteligência. Pô, não vou saber isso daí na prova. E eu fui assim pra CGE. Não sabia algumas coisas de matemática financeira. Ah, lá de Santa Catarina? E aí, pô, Você chutou algumas questões. cara, eu chutei De ma- pouquíssimas. Aham. Pra minha sorte, não caiu, que eu não sabia. Caiu, que bom, cara. Que Caiu bom. só o que eu sabia. Mas assim, você tem que. Hoje em dia as bancas estão fazendo algumas provas que é pra você não ter tempo de terminar. Isso Então não é mais você saber toda a prova, é você saber administrar seu tempo. Olha que importante, cara. Saber administrar as suas dificuldades, né? Então acho que tudo isso é muito importante. E eu acho que isso é intencional dos caras. né? Com certeza é intencional, cara. Eu fui pra prova da CGE sabendo que não daria tempo de fazer toda a prova. Eles tinham colocado 60 questões na prova de manhã e colocaram 80? uma. 60. É, e 80 na segunda, era isso? Não, acho que era 60 também na de tarde. 60. Só que eram 60 de manhã e tinha uma discursiva, Ah, tá. que era de 40 a 60 linhas. Cara, Puta, mano. 40 a 60 linhas pra vocês. Não é tipo 20, 30 linhas. Sim. Eram 40 a 60. Então, você não vai fazer o mínimo, né? Então, você vai escrever ali umas 50, por aí. Então, eu já sabia que eu tinha que tirar o tempo da discursiva e tinha que ir muito bem na prova. Então, você já fica, pô, por onde eu vou começar? Qual que eu vou deixar de lado? Qual que eu vou deixar por último? Sabe? Você já foda, começa. Isso você tem que ir pra prova com uma estratégia, porque senão, Não, por mas- mais que mas- você saiba tudo, você vai levar Mas pau. você vê como nessas horas o psicológico conta, cara? Aí você pega uma prova dessa, 60 questões mais discursivas de 60 linhas. Você fala, eu tenho 5 horas pra fazer. Aí você olha a primeira página da prova, é um texto de português gigantesco. O cara já começa a peidar ali na hora, cara. Sim. Né? Isso mexe muito, cara. Cara, desculpa, pode Não, pode. É até engraçado você falar desses textos, porque, por exemplo, o TCM ele inovou. Foi o TCM? Foi o TCM. Eles fizeram, não sei a palavra, mas acho que é correlação entre textos. Então, começava aqui um texto, aí vinha um outro, e aí a questão perguntava a relação de um texto com o outro. Então você fala assim, pô, as bancas não faziam isso antes, né? Então, olha só, você tinha tem que ler que ler um os dois. textão, entender Tem que ler esse os texto, dois. depois você lia outro, e aí, tipo, tinha uma pergunta perguntando a correlação. Pô, é foda. Você tem que estar atento, né? Então, assim, são coisas muito loucas. Não, e você falando essa questão das bancas, tá pensando já de fazer a prova pra você não ter tempo. É real, eu prestei pra Assembleia Legislativa de Minas, eu fui fazer a discursiva, a segunda fase, até comentei com o Anderson, cara, 6 questões, eu entreguei 2 em branco. E eu saí, e detalhe, de 30 e poucas pessoas na sala, quando terminou, o fiscal teve que falar, ninguém faz a prova mais. Acabou o tempo, que tinha mais de 20 pessoas na sala ainda, cara. Nossa. Tava quase todo mundo ali. E era a segunda fase, o pessoal bem preparado já, Segunda né? fase, exatamente. E assim, e detalhe, cara, escrever. Eu não parei. Pra você ter uma ideia, entrei com uma garrafa d'água, falei, vou fazer, aí quando tiver na metade, tomar. Cara, eu não mexi na garrafa d'água. O tempo inteiro eu terminei suando e ele correndo. E o fiscal falou: ó, gente, tocou o sinal, terminou a prova. E todo mundo lá. Falei, gente, ó, parou. Se alguém tiver escrevendo, vou eliminar agora. Porque senão a galera tava ali. Aí que eu fui levantar a cabeça, né? Aí eu levantei a cabeça e olha, caramba, tá quase todo mundo aqui dentro ainda, cara. Nossa. Cara, Quase ninguém e saiu. é engraçado, história de correria em prova. Eu tenho uma boa que aconteceu justamente na CGE de Santa Catarina. Eu tava lá, concentrado, fazendo a prova, arregaçando lá, não sei o que, discursiva, correndo, não sei o que, blá, blá. Daqui a pouco, tocou o sinal, entreguei a prova, não sei o que. Almocei, tranquilo, descansei, né?
Quando eu voltei pra segunda parte, era na mesma sala, né? Às vezes acontece isso. Você fazer na mesma normalmente é na sala, mesma o mesmo sala, fiscal. Aí o fiscal falou assim, gente, vamos prestar atenção aí, porque teve gente que não colocou o nome na discursiva e pode ser que esse candidato seja eliminado. Não. Cara, eu fiquei 3 meses com aquilo na cabeça. Eu falei assim, será que fui eu que não, que não coloquei o nome na minha discursiva? Porque, tipo assim, Sim. você tá tão empenhado lá, correndo pra dar tempo, pra poder fazer, tipo, né, com uma estratégia traçada. Aí o cara me soltou uma daquela, acabou com o meu psicológico, Do velho. seu e de todo mundo, cara, Exatamente. do seu- Aí eu falei assim, meu, não, eu coloquei. Porque assim, sabe aquela coisa de, Mas tipo você assim, nunca será que eu bateu, fechei a mas porta é. do carro? É. Você volta lá pra Sim, ver, é. né? Só que eu não tinha como voltar pra ver, cara. Você nunca bate o martelo. Exatamente. Você vai, põe a mão no fogo. Não, eu acho que eu escrevi. Não, mas não, eu colo... sim, certeza. Mas tem certeza mesmo? Não tenho, velho. É. Foi engraçado. Cara, isso aí aconteceu comigo com uma prova CESP, cara. CESP, quando você vai fazer a prova, tem o gabarito oficial que pra você entregar, você tem que escrever um ditado. Tem lá, não sei. É verdade, eu acho Na prova que você leva pra sua casa, né? Aí tem escrito assim: escreva esse ditado na folha de gabarito definitivo. Aí tá escrito um ditado qualquer lá. Acho que e o você vai... Vunesp faz isso também. O Vunesp né? também? Tem, Acho tem que uma faz. frase lá que eles colocam pra Pra você. mostrar Sim, que você sim. não é analfabeto, né? Sim. Aí eu escrevi, aí eu escrevi em todas, só que às vezes eu tava tão empolgado em fazer prova CESP, que é a prova que eu mais gostava de fazer. E nessa prova eu falei, acho, caralho, eu não escrevi, meu. Cara, eu fiquei até sair o resultado final. Eu liguei pro CESP, perguntei. Ele é falei assim, estranho, ele gostava de CESP, cara. Eu cara, odeio gosto, CESP. cara, a prova que eu mais gostava era CESP. Eu acho que eu fiz 1 ou 2 provas na minha vida da CESP e foram as piores da Valeu, minha O mas- vida. Anderson é um dos poucos, eu acho que é Eu o único adorava. que eu conheço que fala Não assim, sou nossa, dele. Mas adoro a gente fez a enquete aqui, cara, no canal. Colocamos lá 5 bancas organizadoras da enquete. 50% era CESP, cara. Que é o que o pessoal mais Nossa. gostava. O resto tava dividido entre o Vunesp, Carlos Chagas, Mas é isso, né? Você vai se acostumando com CESP, alguns é. jeitos, de algumas cobranças, assim, você vai, né? Por isso que é importante. Você escolhe a sua área, tem gente que escolhe por banca, né?